Hoje quero aqui trazer uma palavra para você sobre o significado da Páscoa. A Páscoa significa passagem, ressurreição. A Páscoa não é sobre chocolate, não é sobre o coelho da Páscoa. A Páscoa é sobre sangue, é sobre uma passagem, algo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, em pró da minha e da sua vida. Muitos comemoram como algo normal, alguns não comem carne vermelha, porque estamos na Semana Santa, na Semana da Páscoa. Eu quero te falar algo, meu irmão. Jesus vai muito mais além do nosso entendimento. Jesus não merecia ser como eu sou. Eu não merecia ser como ele é. Mas ele se fez como eu sou para que eu me tornasse como ele é. Toda vez, numa grande data de grande expressão, o Natal se comemora com o Papai Noel, onde o protagonista é colocado por detrás das cortinas, por detrás dos bastidores. A ressurreição é o ato mais simbólico que a Bíblia pode descrever, porque foi quando Deus diz em João 3,16: e ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Velho Testamento, em Êxodo, israelitas, o povo de Israel estava cativa do Egito, muito sofrimento, muita dor, e Deus dá uma direção. Ele diz: pega um cordeiro novo, o melhor cordeiro, pega o sangue desse animal e passa nos ombrais da porta, nos portais de cada porta, de cada casa. E assim foi feito. E Deus disse: e quando o anjo da morte passar, e ele não vê o sangue derramado sobre aquela madeira, sobre aqueles portais, a morte ceifará o primogênito de cada família. E assim o povo obedeceu, pegou o cordeiro, o sacrifício, e o sangue daquele sacrifício foi derramado sobre os ombrais, sobre os portais de cada porta. Hoje, no Novo Testamento, aquele cordeiro, Jesus Cristo. João 1,29, João Batista vê Jesus chegando e ele fala: ei, eis o cordeiro, o homem que tira o pecado da humanidade. E Jesus ali foi batizado por João Batista. A Páscoa não é uma simples comemoração de ovo de Páscoa, de coelho, é nada mais do que uma passagem, do que a ressurreição de Cristo. O interessante, meu irmão, que ele foi morto na sexta-feira. E ele falou assim: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. O bacana, uma vez alguém disse assim: ei, fogo, você é muito forte. E o fogo diz: não, eu não sou forte. Forte é a água, porque a água me apaga. E a água falou assim: não, eu não sou forte. Forte é o sol, porque quando o sol vem sobre mim, eu evaporo e sumo. E aí o sol diz: não, eu também não sou forte. Fortes são as nuvens, que quando os meus raios ultravioletas chegam, ela é barrado pelas nuvens. E as nuvens imediatamente falou: não, eu também não sou forte. Forte é o vento, porque o vento me leva para qualquer lugar que ele quiser. E o vento diz: não, eu não sou forte.
forte são as montanhas, porque as montanhas me cercam e eu não tenho para onde ir. E as montanhas disse: não, eu não sou forte. Forte é o homem, porque o homem, quando vem com aquele maquinário pesado, ele abre buraco, ele faz passagem aonde ele quiser. E o homem falou: não, vocês estão todos enganados. Forte é a morte, porque a morte a qualquer momento vem me buscar. E eu não tenho poder sobre a morte. E imediatamente a morte falou assim: realmente, eu achei que eu era forte, mas forte mesmo é um tal de Jesus. Eu matei Lázaro, busquei Lázaro depois de 4 dias, um corpo em estado de putrificação, e um simples comando, uma simples fala: Lázaro, saia para fora. Jesus se mostrou mais forte do que a morte. Talita já estava morta quando Jesus entrou naquela casa. A ressurreição chegou sobre a vida daquela pequena jovem. Um velório, no caminho, Jesus atravessa no meio desse velório e Jesus encontra ali com o defunto. Jesus põe a mão no peito do rapaz e diz: levanta e anda. E aquele homem teve que se levantar. A morte diz: olha, eu matei esse tal de Jesus, eu estive lá, eu vi a morte desse Jesus, ele se entregou porque eu não tinha autoridade sobre ele, e depois de 3 dias, ele ressuscitou. Meu amado, se você for num jazigo, num cemitério na Índia, onde está enterrado Gandhi, um dos grandes monges, um dos grandes pensadores e filósofos, lá na plaquinha do jazigo está escrito: aqui já ossos mortais de Gandhi. Se você for na Índia, talvez o mesmo cemitério, você pode encontrar Madre Teresa de Calcutá, uma grande mulher de grande expressão. Mas se você ver lá na plaquinha, está escrito aqui, está escrito assim: aqui jaz ossos mortais de Madre Teresa de Calcutá. Mas se você for lá no Vaticano, você vai ver dentro de uma catacumba, dentro de uma urna, um homem chamado João Paulo II, Papa. Lá também está escrito: aqui jaz ossos mortais de João Paulo II. Mas se você for em Jerusalém, aonde Jesus foi sepultado, lá está escrito assim: aqui ele não está, ele ressuscitou no 3º dia. Nem a morte pôde parar Jesus Cristo. Jesus foi levado como uma ovelha para o matador. Imagina, meu irmão, o mais alto nível de crueldade, espancamento, tortura. Aquele homem passou calado, sem dever nada para ninguém. E ele foi levado como ovelha para o matador. Sobre si estavam os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. No Novo Testamento, em Êxodo, era para salvação de uma escravidão. No Novo Testamento, o sangue naquela cruz, no madeiro daquela cruz, foi para salvar o homem, a humanidade do pecado. Jesus foi calado, espancado, humilhado. Jesus era a força soberana, ele é a força soberana sobre qualquer coisa. Quando ele esteve diante de Pilatos, Pilatos pergunta: quem és tu? E Jesus fala assim: eu sou. Se Pilatos tivesse lido
os pergaminhos do Novo Testamento, ele ia entender. Quando Jesus disse, eu sou, Jesus estava dizendo, eu sou a semente que virá no ventre de uma mulher. Eu sou a rocha que brota água viva. Eu sou a coluna de fogo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho para todo homem. Eu sou a ressurreição. Porque Jesus disse, se eu der uma ordem aos meus anjos, esses anjos veriam e destruiria toda a humanidade. De tamanho autoridade, de tamanho poder que estava sobre Jesus Cristo. Um Deus absoluto, na sua força soberana, num poder absoluto jamais visto pela história da humanidade. Estava ali calado, rumo à crucificação no Monte de Gólgota. Para muitos, a Páscoa é apenas um momento do chocolate, é o momento do ovo de Páscoa, mas não, para nós é a ressurreição do ressurreto, Jesus Cristo, o Salvador. Não haverá nenhum nome acima de Jesus Cristo, assim diz a palavra de Deus, o grande eu sou. O interessante, meu irmão, que ele morreu numa sexta-feira. Ele entregou a sua própria vida porque a morte não poderia levá-lo. E ele falou, Pai, está consumado. Tetelestai. Está consumado. Eu entrego em tuas mãos a minha vida. Naquela agonia da cruz, não foi aqueles pregos que seguraram Jesus. Aqueles pregos não tinham poder para segurar Jesus naquela cruz. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor dele pela sua vida. Foi o amor dele pela minha vida. O amor de Jesus segurou ele naquela cruz do Calvário. A morte de cruz não é os pregos que matam. Chama asfixia pulmonar. Porque quando o seu corpo pende para frente, automaticamente os seus pulmões é comprimido. E em poucos minutos ele morre tentando respirar. E não consegue puxar ar porque os seus pulmões estão comprimidos. Assim era a morte daquela situação. E Jesus, morto na sexta-feira, Jesus havia falado para muitos, fique tranquilo, meus discípulos, no terceiro dia eu ressuscitarei. Foi morto, colocado como um defunto, enrolado sobre os panos. No sábado é aquela tristeza. Muitos esquecem do sábado, muitos só lembram do primeiro dia que foi a sua morte e o terceiro dia que foi a sua ressurreição. Mas o sábado nos ensina uma grande lição, porque no sábado foi um momento de dor. Foi o momento de quem ali assistiu, de quem ali presenciou aquele ato bárbaro, aquela barbárie, aquela covardia. Vários soldados, vários homens contra apenas um inocente, espancado, humilhado, cuspido no rosto, uma coroa de espinho perfurando o seu crânio, todo ensanguentado, psicologicamente destruído. A Bíblia diz na cultura judaica que quando um homem era preso naquela condição, ele era levado e colocado nu, sem nenhum pano. A sua vergonha estava exposta para todo mundo ver. A tamanha humilhação. O sábado, os seus discípulos principais
Um vendeu ele por 30 moedas, o outro negou ele por 3 vezes. Aqueles que eram mais chegados correu para também não ser morto e ser levado a uma cruz e levado à crucificação. Mas Jesus estava ali sozinho. E no sábado foi aquele momento de luto. Perdemos a nossa esperança. E agora, tamanho impacto emocional que colocou todo mundo de cabisbaixo. Aquele sábado foi o dia mais cruel já escrito na Bíblia, porque todos desacreditaram na promessa que Jesus havia deixado. O domingo, de manhã pela manhã, é aonde acontece a ressurreição. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou não em espírito, mas ele ressuscitou em carne e osso. E o interessante é que quando Jesus ressuscita, que a pedra é movida, ele não vai para o céu. A Bíblia diz que ele não foi para o céu, ele foi para o inferno, para pegar a chave da morte que estava nas mãos de Satanás. Toda aquela humanidade, antes da morte de Cristo, foi salvo pela cruz do Calvário. Ressurreição, redenção, renovo. Talvez, meu irmão, hoje eu quero te falar, Jesus não te abandonou. Jesus não deixou de olhar para você. Você tem passado problemas grandes e você acha que você está sozinho nessa luta. Você não está sozinho. Jesus está com você. Jesus está com você. Talvez o dia que você está passando hoje é como um sábado. Mas saiba que o domingo chegará. A Bíblia diz que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Jesus tem algo novo para a sua vida. Você foi comprado com o sangue do Calvário. Jesus assinou um cheque em branco para comprar a sua vida. O mais alto preço foi pago na cruz do Calvário, aonde Deus entrega o seu próprio Filho em prol de uma humanidade. Hoje você foi enxertado em Deus através de Jesus Cristo. Só Ele pode te salvar. Ninguém pode te salvar a não ser Jesus. Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao céu a não ser por mim. Eu sou a porta, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Jesus não vai invadir, ele vai solicitar com uma voz suave, uma voz branda, e ele quer entrar na sua vida hoje. Ele quer mudar a sua história a partir de hoje. Ele quer fazer uma nova vida, uma nova história para a sua vida. Talvez você tenha um amigo que tem passado lutas e parece que essa luta não tem fim. Compartilha com ele essa palavra. Ainda há esperança. Jesus ressuscitou por conta de você. Pelo olho da eternidade, ele te viu hoje, passando lutas que você sozinho jamais conseguiria passar. E ele veio para carregar a sua cruz. Lançai sobre mim todas suas ansiedades. Colocai sobre mim, porque o meu fardo é leve, é suave. Ele carrega a sua cruz. Quero te deixar aqui essa palavra, que no nome de Jesus, a sua história possa ser mudada pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo mais alto
preço que alguém pode pagar, que é o sangue de Jesus.